Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais tensos da Bíblia. Os israelitas encurralados, de cara para o mar. Mas olha, a gente não vai só recontar a história. O nosso lance aqui é outro. É usar a análise do texto para descobrir o que está escondido por trás das palavras. E o que elas revelam sobre psicologia, fé e linguagem, nossa, é surpreendente. Esse é o som do puro desespero, né? Imagina a cena. De um lado, o exército mais poderoso do mundo. Do outro, um mar que não dá para atravessar. O povo de Israel coloca todo o medo para fora do jeito mais cru possível. É o auge da crise. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Beleza, então vamos por partes. Para a gente entender o tamanho da crise, primeiro a gente precisa entender a ameaça. Qual era a mentalidade do exército egípcio que vinha vindo com tudo? O texto dá umas pistas fascinantes sobre isso. E aqui já tem uma coisa muito interessante sobre a psicologia do faraó. A perseguição não foi uma decisão do tipo bateu-valeu. Existia uma hesitação ali. A análise textual explica que esse endurecimento do coração foi o que deu o empurrão final, transformando a indecisão dele numa perseguição implacável. A ameaça não era só poderosa, era totalmente unificada. A imagem que o texto pinta não é de um monte de gente correndo de forma desorganizada. Pensa numa força com um único propósito, um objetivo só. Era como uma máquina de guerra vindo na direção deles. E isso aqui mostra o poder da análise do texto. É um detalhe mínimo de gramática, um verbo no singular para falar de um grupo enorme que muda tudo. Isso nos diz que cada soldado, cada cavaleiro estava ali com a mesma intenção mortal. Eles não estavam só seguindo ordem, sabe? Eles estavam unidos nesse objetivo. Agora, vamos virar a câmera para o outro lado da história, os israelitas. Aquele grito deles foi muito mais do que só medo. O texto revela que a reação deles tem um significado bem mais profundo. E aqui está o pulo do gato. O que pra gente soa como pânico total, na verdade é reinterpretado como um ato de fé que já vinha de gerações. No momento de maior terror, eles não só gritaram ao Léo, eles se conectaram a uma tradição. Eles clamaram a Deus, ativando uma herança espiritual. E essa herança não era uma ideia abstrata, não. Ela estava bem enraizada nas ações dos antepassados. Pensa só, Avraham, que orou num lugar específico, Yitzhak, que ia para o campo para orar, e Yaakov, que também achou o seu lugar de conexão. O clamor deles ali, na beira do mar, era só mais um elo sendo adicionado a essa corrente sagrada. E agora a gente chega no coração da nossa análise. É aqui que os pequenos detalhes do idioma revelam umas mudanças radicais no significado da história. Vamos ver como a escolha exata das palavras pode transformar completamente o nosso entendimento. Esse detalhe aqui é brilhante. O texto não usa a palavra mais simples para se aproximar. Em vez disso, usa uma forma verbal, hikriv, que quer dizer fazer um esforço para avançar, para ultrapassar. Ele não estava só chegando perto, ele estava ativamente, com um esforço e intenção, diminuindo a distância. A caçada estava no seu auge. A mesma coisa acontece com o medo deles. Não era um medo sobre a nossa morte como um conceito abstrato, distante. A forma como a palavra hebraica é vocalizada aponta para algo muito mais imediato, que a gente morra agora. Eles não temiam a morte em geral, eles sentiam a morte vindo para cima deles naquele exato momento. É um medo ativo, não passivo. Com o inimigo chegando cada vez mais perto e o povo clamando nesse misto de terror e fé, a resposta vem por meio de Moisés, e as palavras dele são tão precisas e potentes quanto a ameaça que eles estavam enfrentando. A primeira instrução, no meio daquele pânico todo, não é lutar ao fugir. É o completo oposto. É um chamado radical para ficar quieto e confiar. Fiquem firmes aqui, quer dizer, parem de morrer. Parem de entrar em pânico e apenas observem. E aí vem a promessa. Uma declaração definitiva que ataca diretamente a fonte do terror deles. Aquela ameaça que parecia tão permanente, tão invencível, estava prestes a ser apagada da existência. Para sempre. E aqui vem a instrução final, o clímax da resposta. A responsabilidade pela batalha é transferida. A tarefa do povo não é mais lutar, mas silenciar. Silenciar o medo, as dúvidas, até as orações.
A ação agora pertencia inteiramente a Deus. Então, depois de analisar só algumas linhas do texto, a gente fica com essa pergunta profunda. Quando a gente se depara com uma crise que parece não ter solução, o que realmente significa permanecer calado? É um ato de se entregar, de desistir? Ou é a forma mais alta de confiança e fé? Uma quietude que abre espaço para uma força maior agir? O que a história sugere é que o verdadeiro poder, às vezes, não está na nossa luta, mas no nosso silêncio.